Liguei já. Bem, eu vou continuar então a parte 4 que está faltando, de Rosa Luxemburgo, 1871 a 1919, do livro Homens em Tempos Sombrios, da Hannah Arendt, Companhia das Letras, 1987. Eu estou na parte 4, página 49. Retrospectivamente mais incômodas do que seus aliados, entre aspas, erros, e certamente mais dolorosos para ela, são as poucas ocasiões cruciais em que Rosa Luxemburgo não esteve em descompasso, mas, pelo contrário, pareceu estar de acordo com os poderes oficiais do Partido Social Democrata Alemão. Estes foram seus verdadeiros equívocos, e não houve nenhum que, ao final, ela não reconhecesse e lamentasse amargamente. O menos prejudicial dele se referia à questão nacional. Ela chegara na Alemanha em 1898, vinda de Zurique, onde fora aprovada em seu doutoramento, entre aspas, com uma dissertação de primeira qualidade sobre o desenvolvimento industrial da Polônia, parêntese, segundo o professor Julius Wolff, que em sua autobiografia ainda recordava afetuosamente como, entre aspas, a mais capaz de meus alunos, fecha parênteses, fecha aspas, que recebeu a incomum, entre aspas, distinção de publicação imediata, fecha aspas, e ainda hoje é utilizada por estudantes de história da Polônia. Sua tese era de que o crescimento econômico da Polônia dependia totalmente do mercado russo e que qualquer tentativa, entre aspas, de formar um Estado nacional ou linguístico foi uma negação de qualquer desenvolvimento e progresso nos últimos 50 anos, fecha aspas, abre parêntese, o mal-estar crônico da Polônia entre as guerras, mais que demonstrou que ela estava certa do ponto de vista econômico, fecha parêntese, tornou-se então a especialista sobre a Polônia no Partido Alemão, sua propagandista entre a população polonesa nas províncias da Alemanha Oriental, e entrou numa incômoda aliança com gente que desejava, entre aspas, germanizar, fecha aspas, os poloneses, e que, entre aspas, com satisfação, lhe dariam de presente todos os poloneses, incluindo o socialismo polonês, fecha aspas, como lhe disse um secretário da SPD. Seguramente, entre aspas, o brilho da aprovação oficial era para Rosa um falso brilho, fecha aspas. Muito mais sério foi seu enganoso acordo com as autoridades do partido na controvérsia revisionista, onde desempenhou um papel de liderança. Esse famoso debate foi iniciado por Eduard Bernstein, nota 6. Seu livro mais importante agora está disponível em inglês com o título de Evolutionary Socialism Skoken Paperback. Infelizmente, sem comentários ou introdução muito necessários ao leitor americano. O famoso debate foi iniciado por Eduard Bernstein e entrou na história como a alternativa entre forma e revolução. Mas esse grito de batalha é enganador por duas razões. Faz parecer que o SPD, na virada do século, que a SPD, na virada do século, ainda estava comprometida com a revolução, o que não era o caso. E oculta a justeza objetiva de muitas coisas que Bernstein tinha a dizer. Na verdade, sua crítica às teorias econômicas de Marx estava, como dizia, em pleno, entre aspas, acordo com a realidade, fecha aspas. Ele observou que o, entre aspas, enorme crescimento da riqueza social não era acompanhado por um número decrescente de grandes capitalistas, mas por um número crescente de capitalistas em todos os graus, fecha aspas, e que, abre aspas, um estreitamento crescente do círculo dos abastados e uma miséria crescente dos pobres, fecha aspas, não se havia materializado, que entre aspas, o proletariado moderno era realmente pobre, mas não miserável, entre aspas, e que o tema de Marx, entre aspas, o proletariado não tem pátria, fecha aspas, não era verdadeiro. O voto universal lhe dera direitos políticos, os sindicatos, um lugar na sociedade, e o novo desenvolvimento imperialista, uma clara posição na política exterior da nação. Não há dúvidas de que a reação do Partido Alemão a essas verdades indesejáveis foi principalmente inspirada
por uma relutância arraigada em reexaminar criticamente sua fundamentação teórica, mas essa relutância era muito aguçada pelos interesses que o partido investira no status quo, agora ameaçados pela análise de Bernstein. O que estava em questão era o status da SPD como um, entre aspas, Estado dentro do Estado, fecha aspas. O partido de fato se convertera numa imensa burocracia bem organizada que se mantinha fora da realidade e tinha todo o interesse nas coisas tal como estavam. O revisionismo à la Bernstein teria reconduzido o partido para a sociedade alemã, e tal integração, entre aspas, era sentida como tão perigosa para os interesses do partido quanto uma revolução. O Sr. Netschel levanta uma interessante teoria acerca da posição pária da ASPD na sociedade alemã e seu fracasso em participar do governo. Nota 7. The German Social Democracy Party, 1890-1914, as a Political Model, Past and Present, abril de 1965. Não há dúvidas. Onde que eu estava? Nota 7. Parecia a seus membros que o partido podia, entre aspas, fornecer em seu próprio interior uma alternativa superior ao capitalismo corrupto, fecha aspas. De fato, ao preservar, entre aspas, intactas em todas as frentes as defesas contra a sociedade, fecha aspas, gerou esse sentimento espúrio de, entre aspas, conjunto, como coloca Netschel, tratado com grande desprezo pelos socialistas franceses. Nota 8. A situação apresenta traços muito similares à posição do exército francês durante a crise Dreyfus, na França, que Rosa Luxemburgo analisou brilhantemente em Die soziale Krise in Frankreich, Die Neue Zeit, volume 1, 1901. Entre aspas, a razão de o exército estar relutante em fazer o movimento era seu desejo de mostrar oposição ao poder central da República, sem perder ao mesmo tempo a força que tal oposição lhe dava através de um coup d'état, golpe de Estado, sério para uma outra forma de governo. De qualquer modo, era óbvio que quanto mais o partido crescia em número de membros, tanto mais, certamente, seu elan radical era, entre aspas, organizado por razões de existência, fecha aspas. Podia-se viver muito confortavelmente nesse, entre aspas, Estado dentro do Estado, fecha aspas, evitando-se atritos com a sociedade em geral, desfrutando de sentimentos de superioridade moral, sem quaisquer consequências. Não era sequer necessário pagar o preço de uma séria alienação, pois essa sociedade pária era, de fato, apenas uma imagem especular, um reflexo em miniatura, entre aspas, da sociedade alemã em geral. Esse beco sem saída do movimento socialista alemão poderia ser corretamente analisado a partir de pontos de vista opostos, seja do ponto de vista do revisionismo de Bernstein, que reconhecia como fato consumado a emancipação das classes trabalhadoras no interior da sociedade capitalista e solicitava uma pausa para conversar sobre uma revolução em que ninguém pensava, de forma alguma, seja do ponto de vista daqueles que não estavam simplesmente, entre aspas, alienados da sociedade burguesa, mas efetivamente desejavam transformar o mundo. Essa era a posição dos revolucionários do leste que conduziram a ofensiva contra Bernstein. São eles Plekhanov, Pafos e Rosa Luxemburgo, com o apoio de Kautsky, o mais eminente teórico do partido alemão, embora este provavelmente se sentisse mais à vontade com Bernstein do que na companhia dos seus novos aliados estrangeiros. O que conseguiram foi uma vitória de pirro. Ela simplesmente fortaleceu a alienação, afastando a realidade, entre aspas. Ela, né, a vitória, ela, entre aspas, simplesmente fortaleceu a alienação, afastando a realidade, fecha aspas. Pois o problema real não era teórico nem econômico. O que estava em questão era a convicção de Bernstein, vergonhadamente escondida uma nota de rodapé, de que, entre aspas, a classe média, sem se excetuar a alemã,
em seu conjunto, ainda era muito vigorosa, não só econômica, mas também moralmente, grifo meu, itálico para moralmente. Foi por essa razão que Plekanov chamou de, entre aspas, filisteu, fecha aspas, e Pavos e Rosa Luxemburgo julgaram a luta tão decisiva para o futuro do partido, pois a verdade é que Bernstein e Kautsky partilhavam em comum a aversão pela revolução. A lei férrea da necessidade, entre aspas, era para Kautsky a melhor desculpa possível para não se fazer nada. Os hóspedes da Europa Oriental eram os únicos que não só, entre aspas, acreditavam simplesmente na revolução como uma necessidade teórica, acreditavam, entre aspas, mas desejavam fazer algo a respeito, precisamente porque consideravam a sociedade, tal como era, insustentável por razões morais, em itálico, por razões morais, por razões de justiça. Bernstein e Rosa Luxemburgo, por outro lado, tinham em comum a honestidade, entre parênteses, o que pode explicar a, entre aspas, ternura secreta, fecha aspas, de Bernstein por ela, fecha parênteses. Analisavam o que viam, eram leais à realidade e críticos de Marx. Bernstein tinha consciência disso e observa sagazmente em sua réplica aos ataques de Rosa Luxemburgo que ela também questionara, entre aspas, todas as predições marxistas sobre a evolução social vindoura, enquanto baseada na teoria das crises, fecha aspas. Os primeiros triunfos de Rosa Luxemburgo no Partido Alemão se fundavam num duplo mal-entendido. Na virada do século, a SPD constituía, entre aspas, a inveja e a admiração dos socialistas de todo o mundo, fecha aspas. Augusto Bebel, seu, entre aspas, grande patriarca, fecha aspas, que desde a fundação do Reich alemão com Bismarck até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, entre aspas, dominara sua política e espírito, fecha aspas, sempre proclamara, entre aspas, sou e sempre serei o inimigo mortal da sociedade existente, fecha aspas. Isso não soava como o espírito do grupo polonês de iguais? Não se poderia supor, a partir de um desafio tão orgulhoso, que o grande partido alemão fosse, de certa forma, uma versão ampliada do SDK-IL? Foi preciso quase uma década para que Rosa Luxemburgo, até que voltasse da primeira Revolução Russa, descobrisse que o segredo desse desafio era um obstinado não envolvimento com o mundo em geral e uma preocupação exclusiva com o crescimento da organização do partido. A partir dessa experiência, após 1910, ela desenvolveu seu programa de atrito, entre aspas, constante com a sociedade, sem o qual, conforme então compreendeu, a própria fonte do espírito revolucionário estaria condenada a se exaurir. Ela não pretendia passar sua vida numa seita, por mais ampla que fosse. Seu compromisso com a revolução era basicamente uma questão moral, e isso significava permanecer apaixonadamente engajada na vida pública, nos assuntos civis e nos destinos do mundo. Seu envolvimento com a política europeia, afora os interesses imediatos do proletariado, e portanto totalmente além do horizonte de todos os marxistas, aparece de forma mais convincente em sua reiterada insistência sobre um programa republicano, entre aspas, para os partidos russo e alemão. Esse era um dos pontos principais do seu famoso Julius Brochure, escrito na prisão durante a guerra e, a seguir, utilizado como a plataforma do Spartacus Band. Lenin, que desconhecia sua autoria, imediatamente declarou que proclamar, entre aspas, o programa de uma república significa, na prática, proclamar a revolução, com um programa revolucionário incorreto. Ora, fecha aspas, um ano depois, a Revolução Russa eclodiu sem qualquer programa, e sua primeira realização foi a abolição da monarquia e a instituição da república, e o mesmo viria a acontecer na Alemanha e na Áustria, o que evidentemente nunca impediu que os camaradas russos, poloneses e alemães discordassem violentamente dela nesse ponto. Foi, na verdade, a questão republicana e não a questão nacional o que a separou mais decisivamente de todos os outros. Aqui ela estava completamente isolada, tal como esteve isolada, ainda que de modo menos evidente, em sua ênfase sobre a absoluta necessidade de liberdade
não só individual, mas pública e em todas as circunstâncias. Um segundo mal-entendido está diretamente vinculado ao debate sobre o revisionismo. Rosa Luxemburgo tomou equivocadamente a relutância de Kautsky em aceitar as análises de Bernstein como autêntico compromisso com a Revolução, após a primeira Revolução Russa em 1905, para a qual voltara correndo a Varsóvia com documentos falsos, não poderia mais se iludir. Para ela, esses meses constituíram não só uma experiência crucial, foram também os mais felizes da sua vida, fecha aspas. Logo após seu retorno, tentou discutir os acontecimentos com seus amigos do Partido Alemão. Rapidamente percebeu que a palavra, entre aspas, revolução, abre aspas, bastava apenas entrar em contato com uma situação revolucionária real para se fragmentar, fecha aspas, em sílabas destituídas de sentido. Os socialistas alemães estavam convencidos de que essas coisas só podiam acontecer em terras bárbaras distantes. Esse foi o primeiro choque, do qual ela nunca se recompôs. O segundo veio em 1914 e quase levou ao suicídio. Naturalmente, seu primeiro contato com uma revolução real ensinou-lhe mais e melhores coisas do que a desilusão e as refinadas artes do desdém e da desconfiança. Daí decorreu sua percepção sobre a natureza da ação política, que o Sr. Netschel considera corretamente como sua mais importante contribuição para a teoria política. O primeiro ponto principal é que ela aprendera com os conselhos operários revolucionários, os posteriores sovietes, que, entre aspas, a boa organização não precede a ação, mas é o seu produto, fecha aspas, que é entre aspas, a organização da ação revolucionária pode e deve ser aprendida na própria revolução, assim como só se pode aprender a nadar na água, fecha aspas, que as revoluções não são feitas, entre aspas, por ninguém, mas irrompem, entre aspas, espontaneamente, e que, entre aspas, a passagem para a ação, fecha aspas, sempre vem de baixo, entre aspas. Uma revolução é, entre aspas, grande e forte, enquanto os social-democratas, na época, ainda o único partido revolucionário, não a destroçam. Entretanto, houve dois aspectos do prelúdio de 1905 que escaparam inteiramente a ela. Havia, afinal, o fato surpreendente de que a revolução eclodira não só num país atrasado e não industrializado, mas um território onde não existia absolutamente nenhum movimento socialista forte com apoio de massas. E, em segundo lugar, havia o fato igualmente inegável de que a revolução fora o resultado da derrota russa das guerras russo-japonesa. Foram dois fatos que Lenin nunca esqueceu e dos quais extraiu duas conclusões. Primeiramente, não era necessário uma grande organização, um grupo pequeno e solidamente organizado, com um líder que soubesse o que queria, era suficiente para tomar o poder, uma vez eliminada a autoridade do antigo regime. Grandes organizações revolucionárias constituíam apenas um incômodo. E, em segundo lugar, como as revoluções não eram feitas, entre aspas, mas resultantes de circunstâncias e acontecimentos além do poder de quem quer que fosse, as guerras eram bem-vindas. Nota 9. Lenin leu Von Krieg, de Clausewitz, em 1832, durante a Primeira Guerra Mundial. Clausewitz, entre aspas, 1832, não é? Suas anotações foram publicadas na década de 50 em Berlim Oriental, de acordo com Werner Halberg, Lenin and Clausewitz, Archive for Kulturgeschichte, Berlim, volumes 36, 1954. Lenin estava sob a influência de Clausewitz quando começou a considerar a possibilidade de a guerra, o colapso do sistema europeu do Estado-nação, pudessem substituir o colapso econômico do capitalismo predito por Marx. Esse segundo ponto foi a fonte dos desacordos de Rosa com Lenin durante a Primeira Guerra Mundial e a primeira de suas críticas à tática de Lenin na Revolução Russa de 1917, pois ela se recusava categoricamente, do princípio ao fim, em ver na guerra outra coisa senão a mais terrível catástrofe,
sem importar qual fosse seu resultado final. O preço em vidas humanas, principalmente de vidas proletárias, seria alto demais sobre quaisquer circunstâncias. Além disso, seria contra seu feitio encarar a revolução como beneficiária da guerra e do massacre, coisa que não incomodava minimamente a Lenin. E quanto à questão da organização, ela não acreditava numa vitória onde o povo em geral não tomasse parte ou não tivesse voz. Na verdade, acreditava tão pouco em tomar o poder a qualquer preço que, dentre aspas, tinha muito mais medo de uma revolução deformada do que de uma fracassada. Fecha aspas. Esta era, de fato, entre aspas, a grande diferença entre ela, fecha aspas, e os bolcheviques. E os acontecimentos não provaram que ela tinha razão? Não é a história da União Soviética uma longa demonstração dos terríveis perigos das, entre aspas, revoluções deformadas? O, entre aspas, colapso moral que ela previra, sem antever, evidentemente, a aberta criminalidade do sucessor de Lenin, por acaso não causou mais dano à causa da revolução, tal como a entendia, do que, entre aspas, toda e qualquer derrota política em luta honesta contra forças superiores e nas garras da situação histórica, fecha aspas, possivelmente teria provocado? Não era verdade que Lenin estava, entre aspas, completamente equivocado, fecha aspas, quanto aos meios que empregou, e que a única via de salvação era, entre aspas, a escola da própria vida pública, a democracia e a opinião pública mais amplas e mais ilimitadas, e que o terror desmoralizava, entre aspas, todos e destruía tudo? Ela não viveu o suficiente para ver o quão certa estava e observar a terrível e terrivelmente rápida deterioração moral dos partidos comunistas resultantes da Revolução Russa por todo o mundo. Tampouco pôde Lenin, que, apesar de todos os seus equívocos, ainda tinha mais em comum com o grupo original de iguais do que com qualquer outra pessoa que o sucedeu. E isso se tornou evidente quando Paul Levy, o sucessor de Leo Jogic, na liderança da Spartacus Band, 3 anos após a morte de Rosa Luxemburgo, publicou suas observações acima citadas sobre a Revolução Russa, redigidas em 1918, entre aspas, apenas para vocês, fecha aspas, isso é, sem pretender publicá-las, nota 10. É irônico que esse panfleto seja seu único trabalho, ainda hoje lido e citado. As seguintes obras estão disponíveis em inglês: The Accumulation of Capital, Londres e Yale, 1951, as réplicas a Bernstein, 1899, em uma edição publicada em Three Arrows Press, Nova York, 1937, e Junius Brochure, 1918, com o título The Crisis in the German Social Democracy, pela Lanka Samaja Publication de Colômbia.